esse assunto, todo mundo, quando eu digo todo mundo, vai se identificar, ninguém vai ficar de fora. Porque está todo mundo pensando em como dar conta de tanta coisa para fazer. Gente, sangue do Cordeiro são compromissos o tempo inteiro nossos, compromissos dos nossos filhos, compromissos que inventam pra gente, aquele encontro com as amigas, o compromisso da empresa, né? Algo que poderia ter acontecido em qualquer outra época do ano, mas não, deixam exatamente para dezembro. Aí bate o quê? Aquela ansiedade. Esse é o nosso assunto de agora. Eu não falei que você ia se identificar? Então vem cá. Ó, calma, respira fundo, senta 5 minutinhos, calma, no sofá, porque Raquel Fernandes, a psicóloga, está aqui para ensinar táticas para a gente equilibrar essa vida louca, que no fim de ano todo mundo pira. E a gente está aqui recebendo a Paula e também a Juliane, que são mamães e vão contar como é que está sendo essa vida nesse fim de ano. E aí, Juliane, boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, Roberta, boa tarde a todos. Então, sou mamãe, sou professora, né? Vixe, coitada. Uma loucura, final de ano é uma doideira, uma confraternização atrás da outra, dá conta de finalizar nota e menino com apresentação. Hoje mesmo foi uma doideira. Eu acordei cedo, minha filha teve apresentação de manhã na escola, deixei ela na escola, fui para a academia, porque eu não trabalhava hoje, fui para a academia, aí corri, peguei ela na escola, levei ela na casa da cunhada para ela ficar, fui em casa, tomei um banho e cheguei aqui correndo. Ainda assumiu o compromisso de participar do Fala Espírito Santo. É porque são poucos compromissos, aí a gente arruma mais algum. Paula, você está desse ritmo também? Estou praticamente. Eu ainda trabalho a partir de casa, então eu consigo conciliar algumas coisas. Mas como eu tenho uma sensação que a nossa psicóloga aqui vai tirar talvez essa minha dúvida, ou vai confirmar, né? Eu tenho uma sensação de que o dezembro só tem 20 dias. Eu tenho que resolver tudo até o dia 20. Aí eu tenho clientes que eu atendo online. Então, eu tenho que conseguir conciliar eles junto com a minha agenda em 20 dias. Aí eles falam, eu não posso porque eu tenho um compromisso com o meu filho. Aí eu falo, poxa, mas nesse horário eu também não posso porque eu também tenho compromisso com o meu. Eu também tenho compromisso com o meu marido, porque não é só com ele, também tem coisas que... E é aquela confusão. E aí você quer marcar um salão, o salão está lotado, você não tem vaga. Eu falei assim, e aí a gente não consegue resolver nada, porque você consegue resolver, mas na correria, quando você consegue uma vaga, mas você só consegue também tudo de última hora, porque a gente é assim, né? Eu sou uma pessoa de deixa tudo para a última hora, como você mesmo falou. Podia ter resolvido tudo numa outra data, mas quer resolver tudo agora. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade para mim de achar que dezembro só tem 20 dias, não tem 31. Raquel, por favor, fala para mim, tem como a gente sair viva de dezembro? Tem. Ensina, por favor. Bom, para começar, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, o que ele faz? Ele vai armazenando todos os nossos compromissos na nossa mente. Então, ele vai te cobrar o tempo inteiro. Roberta, você tem que levar seu filho para o judô, você tem que levar seu filho para a escola, você tem que fazer maquiagem, você tem que fazer unha. Então, ele vai ficar o dia inteiro te lembrando. E aí, uma dica de ouro, guarda isso para a vida. Anota, faça um checklist do mais importante para o menos importante. E aí, você vai colocando ali em ordem tudo que você tem que organizar naquele dia, né, executar. E a sensação maravilhosa, quando você começa a riscar tudo que você conseguiu fazer, você vai assim, ó, ai, que alívio. Cheguei a relaxar aqui na cadeira agora. É muito relaxante, porque o nosso cérebro, ele tem esse poder de te lembrar, e isso é bom pra gente. Porque se ele não fizesse isso, você ia esquecer de todos os seus compromissos. Só que ele tem essa função de fazer isso pro bem. Porém, quando ele está sobrecarregado, ele começa a te causar estresse e começa a te causar ansiedade, começa a te causar essa sensação de que o mês de dezembro só tem 20 dias. E isso é prejudicial ao longo do tempo. E o nosso cérebro, ele precisa ser coordenado. Se você não organizar ele, uma hora ele vai te parar. Então, é melhor você parar para se organizar do que deixar ele te parar. Como é que tá a sua sensação aí no mês de dezembro? Como diz Paula Dornelas, parece que só tem 20 dias e você tem que concluir tudo dentro desse prazo? Manda pra gente o seu comentário, como dar conta, né, de todos os compromissos. Tá vendo a pergunta aqui de dezembro? Ou você não consegue? Porque uma hora um prato cai.
Como é que a gente lida com esse prato que caiu? Quando eu digo prato, gente, é um compromisso, alguma coisa que você assumiu e você não conseguiu cumprir, tá? Então, uma coisa importante, não tenha medo de pedir ajuda, porque existem compromissos que, se você tiver uma rede de apoio, você consegue equilibrar. Por exemplo, buscar uma criança na escola, alguma coisa que você consiga estar ausente. Claro que tem coisas que não tem jeito, né? Tem que ser você mesmo, não dá para correr. Mas não tenha medo de pedir ajuda, sabe? Se coloque sempre como assim, eu dou conta disso e eu dou conta daquilo. Tenta equilibrar o que é possível fazer e o que não é possível fazer, para não sobrecarregar a mente. Porque mulher tem a mania de pensar, eu dou conta de tudo. E aí, quando ela chega num nível de estresse que ela entende que ela não dá conta de quase nada, aí começa a gerar essas sensações desagradáveis. Hoje o meu dia começou às 6 da manhã e vai terminar para lá de meia-noite. Né? Vocês estão nesse ritmo também durante esses tempos? Você, por exemplo, professora, está virando noite corrigindo prova? Agora mais não, porque já tô na parte final, né, recuperação, então, mas já fiz muito isso, de dormir meia-noite, 1 hora da manhã, para acordar às 4h30, 5 horas. Uma loucura, assim. E o interessante que ela falou, a questão de anotar, eu até, assim, começo, tento, mas eu não sei, a correria às vezes é tanta que eu esqueço de anotar. Aí, quando eu vou ver, eu falo, ai, meu Deus, não anotei. Parece a sensação de que a gente está perdendo tempo, né, fazendo aquilo. Mas essa sensação de alívio realmente existe, realmente acontece. E essa loucura, essa doideira doida mesmo. E a gente não consegue dar conta de tudo. Acaba que, em alguma situação, a gente vai acabar falhando. E, geralmente, é em casa que a gente acaba falhando. Vocês têm essa sensação? Ela falou um negócio interessante. Eu tenho aprendido a dizer não. Tipo assim, algumas coisas, né? Alguns compromissos, é dizer não, eu não posso. Olha, não, infelizmente eu não posso. E, geralmente, a gente acaba falhando em casa. Porque assume tudo no externo, mas em casa você tem mais intimidade com o marido, com os filhos. Você concorda também, Paulinha? Concordo plenamente. E, assim, acaba que eu faço como ela. Eu também tenho que falar não para algumas coisas. E, infelizmente, geralmente a gente fala não, ao invés de ser para alguém de fora, a gente acaba falando para alguém de dentro. E isso deixa a gente um pouco mais chateado, porque a gente quer resolver algo para aquela pessoa e a gente acaba deixando de fazer para quem está dentro, para fazer para os de fora. E essa relação, rapidinho, só voltando aqui, eu faço isso. Por isso eu consigo organizar. Essa questão de anotar. Eu me organizo um dia antes, todinha, para depois, no outro dia, eu ficar mais tranquila. Mas na teoria, no papel, tá uma coisa, mas na prática, um trânsito que você pega já atrapalha tudo, né? Então, hoje mesmo, eu estava num compromisso, quando a Lívia me ligou, falei, olha, eu vou. Eu estou, inclusive, num compromisso e depois eu tenho um outro compromisso. Então, eu cheguei aqui também na correria, mas ela olhou para mim e falou assim, nossa, mas você está tão plena. Mas porque eu já organizei o meu dia. Então, isso aí foi uma folga que eu consegui encaixar. Tem comentários aqui, para conseguir dar conta de tudo, devemos nos organizar bem. Mas já é difícil fazer isso na vida, quem dirá nessa época de fim de ano, né? O segredo realmente é esse, anotar, e isso dá certo. Tem uma telespectadora participando. Para conseguir dar conta de tudo, devemos nos organizar bem. Já fui professora, mas nunca me desorganizou não, viu, gente? Deixar tudo prontinho para as crianças comerem. Agora, vamos lá. E para a gente não pirar na cabeça, além dessa questão da prática, ok, mas ainda assim você se organizou, deu conta de tudo, mas ainda assim a mente agora, hein? Bom, uma coisa assim que eu sempre passo aos pacientes, meditação. A meditação, ela é importante. Aí a pessoa diz para mim, mas eu não tenho tempo para meditar. Né? Eu escuto muito isso, eu começo... Só se for no carro. Eu começo a meditar e eu fico estressado porque eu tenho que parar para meditar. Aí eu sempre falo assim, olha só, o meditar é o pensar sobre. Nem sempre você vai ter tempo de parar aqueles minutinhos ali para fazer aquela respiração, né? Inspira, segura, solta devagar. Isso faz com que o seu cérebro ele fique oxigenando. Então, ele vai te dar uma sensação de tranquilidade. Mas no dia a dia, na correria, como é que eu vou meditar dentro do carro? Vai elaborando no caminho o que você tem para fazer. Isso já vai organizando o seu cérebro para ele entender que ele não precisa ficar te cobrando o tempo inteiro, porque senão ele vai ficar como um sininho o tempo inteiro. São as vozes que falam na nossa mente. Olha, você tem que fazer isso, você tem que dar conta disso. E uma coisa importante que ela disse é que o não dito em casa, ele gera problema. Pode gerar divórcio, pode gerar brigas. Por quê? Porque você vai dizer não justamente para o seu marido, que está o dia todo aguardando com que você chegue em casa. Ou para o seu filho na apresentação da escola. Pro filho, exatamente, que vai chorar, que vai ficar triste porque você não compareceu.
Então, assim, isso é preocupante. Nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental, ela vai designar para o nosso corpo. Perfeito. Nossa, me senti abraçada agora pela Raquel. Obrigada, viu? Menina, eu escuto essas vozes, eu converso com ela sozinha, tá? Ó, um beijo para vocês. Obrigada. E bom fim de ano, viu? A gente vai sair viva dessa.